Olá, amados, William aqui falando com vocês, graça e paz. Quanta alegria estarmos aqui para juntos estudarmos a Sagrada Escritura. No vídeo de hoje, nós iremos dar continuidade ao nosso curso bíblico. Vamos aprofundar o capítulo 12 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, do versículo 37 ao versículo 50. Mas antes, caso você não seja inscrito, peço que você se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações para que vocês possam ficar a par de todas as novidades. Não se esqueça de nos ajudar a evangelizar, deixando o seu like preventivo. Compartilhem esse vídeo com todos os seus contatos e grupos e nas redes sociais para que essa bênção possa alcançar cada vez mais irmãos. Ficamos muito agradecidos pela bondade e generosidade de cada um de vocês. Nesse momento, eu convido a você para juntos pedirmos o auxílio do Espírito Santo. E você pode rezar comigo dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos aqui à nossa Bíblia digital. Então, nós estamos aqui no capítulo 12 e hoje nós iremos refletir os elementos a partir do versículo 37 até o versículo de número 50. Nesse primeiro momento agora, peço que você leia comigo do 37 ao versículo número 41, para que nós possamos refletir, extrair os elementos que servem para a nossa santificação, para a edificação da nossa fé. Leiam comigo aqui a partir do versículo número 37. Apesar de ter realizado tantos sinais diante deles, não creram nele, a fim de se cumprir a palavra dita pelo profeta Isaías: Senhor, quem creu naquilo que ouviu de nós? E o braço do Senhor a quem foi revelado? Não podiam crer, porque disse ainda Isaías: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que seus olhos não vejam, seu coração não compreenda, e não se convertam, e eu não os cure. Isaías disse essas palavras porque contemplou a sua glória e falou a respeito dele. Apesar de ter realizado tantos sinais diante deles, não creram nele. Veja, meus amados irmãos, apesar de tudo aquilo que Jesus ele fez, apesar de todo o amor que Jesus ele derramou ali em volta daquelas pessoas, apesar de tudo isso, eles não acreditaram. Ainda hoje é assim, não é mesmo? Jesus nos ama profundamente, mas muitas vezes nós permanecemos indiferentes. Que a partir desse curso bíblico, amado, onde nós temos a oportunidade de melhor conhecer Jesus, que nós possamos amá-lo de verdade. Veja aqui outro ponto interessante: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que seus olhos não vejam, seu coração não compreenda, e não se convertam, e eu não os cure. Nós devemos recordar, meus amados irmãos, que aquelas pessoas se julgavam autossuficientes. Elas se julgavam como bem entendidos da lei. No entanto, eram verdadeiramente cegos. Inclusive, nós precisamos recordar o que está escrito no capítulo 9, no versículo 41, desse mesmo evangelho aqui que nós estamos estudando, o Evangelho de São João. Jesus, ele diz assim: se vocês fossem cegos, não teriam pecado,
Mas vocês dizem: nós vemos, vosso pecado permanece. Veja, Jesus, ele repreende esses entendidos da lei, dizendo que se eles fossem cegos, eles não teriam pecado. Mas essas pessoas se julgam bem entendidas. Eles não confessam a sua fraqueza, a sua cegueira. Não acreditam em Jesus. Amados, é preciso ser humilde, ter consciência que somos todos pecadores, confessar a nossa cegueira espiritual, para daí Jesus nos curar. Meus amados, quem é autossuficiente acaba colocando um grande obstáculo para a sua cura. Se fecha para a ação da graça de Jesus em sua vida. Por isso que a palavra aqui diz no versículo 40, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que seus olhos não vejam, seu coração não compreenda e não se convertam e eu não os cure. Então, meus amados, é preciso confessar a nossa cegueira, o nosso pecado. É necessário ser humilde para que Jesus ele possa nos curar. Vamos continuar o nosso aprofundamento lendo o versículo de número 42 e 43. Leiam comigo. Contudo, muitos chefes creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. Meus amados, os versículos 42 e 43 nos alertam para uma tentação, a tentação de procurar a aprovação dos homens. Veja, devemos tomar bastante cuidado. O próprio Jesus nos fala no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 10, no versículo 33. Veja o que ele diz. Mateus 10, versículo 33. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Percebam, meus amados, que nós precisamos buscar sempre a glória de Deus e não a dos homens. Então, esse ensinamento aqui é muito profundo. Deveremos praticar isso na nossa vida. Deveremos ter sempre no nosso coração, na nossa mente, a glória de Deus. Não agradar as pessoas, aos homens, mas agradar a Deus. Essa é uma grande mensagem de Deus no nosso vídeo de hoje. Vamos continuar o nosso aprofundamento agora, lendo os versículos 44 e 45. Leiam comigo aqui. Jesus clamou: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas em quem me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Que versículos maravilhosos que muito nos ensina, meus amados. Nós podemos relacionar esses versículos aqui, número 44 e 45, com o que está escrito em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 15, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Meus amados, que alegria! Jesus nos revela o Pai, o nosso amado Pai, que nos criou e que tanto nos ama. Por isso, quem vê Jesus, vê o Pai. Jesus nos revela o Pai. Nós poderemos também marcar esse versículo 44 e o versículo 45 como princípio eterno. Você pode marcar com a cor azul. Você pode ler comigo novamente, marcando na sua Bíblia. Jesus clamou: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas em quem me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Então se trata aqui de um princípio eterno. Isso não muda, nunca irá mudar. Quem vê Jesus, vê o Pai.
Jesus é a imagem do Pai. Jesus nos revela o Pai, nos revela a vontade do Pai. Jesus manifesta o amor do Pai por cada um de nós. Vamos continuar agora a nossa leitura, lendo com bastante atenção esse versículo de número 46. Eu, a luz, vim ao mundo, para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O versículo de número 46 nos revela mais uma vez Jesus como luz do mundo. Nós já vimos aqui no nosso curso bíblico, lá no Evangelho, aqui no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 12, Jesus ele diz assim: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Meus amados, Jesus dissipa as trevas do nosso coração. Ele ilumina o nosso caminho. Que alegria imensa, não é mesmo? Jesus, ele ilumina o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa vida. Inclusive, meus amados, nós poderíamos marcar esse versículo número 46 como uma promessa. Jesus, ele promete. Jesus, ele é luz. E para quem crê em Jesus, ele jamais vai permanecer nas trevas. Então, que promessa maravilhosa, não é mesmo? Jesus nos ama, é a luz da nossa vida, do nosso coração. Vamos agora continuar a nossa leitura aqui do versículo 47 ao versículo de número 50. Leia comigo. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não acolhe minhas palavras, tem seu juiz. A palavra que proferi é que o julgará no último dia, porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o que falar. E sei que seu mandamento é vida eterna. O que falo, portanto, eu o falo como o Pai me disse. Veja, amados, Jesus nos diz que não nos julga. Ele não veio com o objetivo de nos julgar, mas sim de nos salvar. No entanto, ele diz que quem julga é a palavra. Mas o que quer dizer isso? Acreditando ou não, meus amados, tudo aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher, como resultado daquilo que nós plantarmos. Quando nós acreditamos na palavra de Jesus, nós temos a opção de fazermos boas escolhas na nossa vida. Temos a possibilidade de sermos verdadeiramente felizes. Jesus mesmo nos diz em Lucas capítulo 11, versículo 27, felizes aqueles que ouvem a palavra e que a praticam. Vejam, meus amados, a grande importância de permanecermos na palavra de Jesus. Na palavra dele está a nossa felicidade é eterna, como está aqui escrito no versículo 50. Veja bem, no versículo 50, Jesus diz: sei que seu mandamento é vida eterna. Nós poderemos extrair também alguns elementos aqui nessa passagem. Por exemplo, o versículo número 48 é um princípio eterno. Marca com a cor azul na sua Bíblia e vou marcar aqui na Bíblia digital. Você pode ler comigo. Quem me rejeita e não acolhe minhas palavras tem seu juiz. A palavra que proferi é que o julgará no último dia. É um princípio eterno. É assim que funciona o reino de Deus. Jesus, ele não nos julga. Ele deseja nos salvar. No entanto, a sua palavra, ela vai causar efeito dentro de nós e na nossa vida. Meus amados,
Também aqui no versículo de número 50, é também um princípio eterno. E você pode marcar na sua Bíblia com a cor azul. Veja que princípio maravilhoso. E sei que seu mandamento é vida eterna. O que falo, portanto, eu falo como o Pai me disse. É um princípio eterno. A palavra de Deus, o mandamento de Deus é vida eterna. Veja que maravilhoso. Veja que Jesus ele quer nos dar a sua graça, a sua felicidade. Meus amados irmãos, nós chegamos aqui ao final do nosso vídeo de hoje. E sempre nós deveremos refletir qual a mensagem de Deus ao nosso coração. O que mais ele tocou no teu coração no encontro de hoje, nesse vídeo de hoje? E de que forma nós poderemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida? Pegue seu diário espiritual e escreva aquilo que foi vontade de Deus, aquilo que ele tocou no teu coração. Se você se sentir à vontade, você também pode colocar aqui nos comentários para que nós possamos interagir. Nós estamos rezando por vocês para que vocês perseverem conosco. Rezem pelo nosso apostolado. Vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Ósculo Santo, graça e paz.